Vou pedir para o diácono Davidson, ele faça a leitura do verso 1 até o verso 8. Atos, capítulo 10, do verso 1 até o verso 8. Todos encontraram, irmãos? Havia em Cesareia um homem chamado Cornélio, centurião do regimento conhecido como italiano. Ele e toda a sua família eram religiosos e tementes a Deus. Dava muitas esmolas ao povo e orava continuamente a Deus. Certo dia, por volta das 3 horas da tarde, ele teve uma visão. Viu claramente um anjo de Deus que se aproximava dele e dizia: Cornélio. Atemorizado, Cornélio olhou para ele e perguntou: que é, Senhor? O anjo respondeu: suas orações e esmolas subiram como oferta memorial diante de Deus. Agora mande alguns homens a Jope para trazerem um certo Simão, também conhecido como Pedro, que está hospedado na casa de Simão, o curtidor de couro, que fica perto do mar. Depois que o anjo que lhe falou se foi, Cornélio chamou 2 dos seus servos e um soldado religioso dentre os seus auxiliares, e contando-lhes tudo o que tinha acontecido, enviou-os a Jope. No dia seguinte, por volta do meio-dia, enquanto eles viajavam e se aproximavam da cidade, Pedro subiu ao terraço para orar. Tendo fome, queria comer. Enquanto a refeição estava sendo preparada, caiu em êxtase. Até o 8. Já. Ora por nós, irmão, por favor. Senhor Deus, queremos te pedir, Senhor, que o Senhor continue, Pai, movendo o teu Espírito na tua igreja, nesse culto, Pai. Que o Senhor fale aos nossos corações através da tua palavra e que possamos aprender mais de ti, Pai. Usa, Senhor, o teu servo, o anjo da igreja, para que sejamos, Pai, ministrados através da tua palavra e do teu querer. Nos abençoa, Pai, abençoa a palavra, em nome de Jesus. Amém. Amém. Podem sentar, irmãos. O tema dessa mensagem de hoje é o Evangelho que transforma famílias. O Evangelho que transforma famílias. E a família que nos é apresentada nesse capítulo 10, meus irmãos, é a família de um homem chamado Cornélio. Mas como eu disse aos irmãos, o nosso hábito aqui na igreja é fazermos pregações expositivas, sequenciais. Aí nós pegamos um livro da Bíblia e nós expomos todo esse livro. Mas esse mês de maio, mês voltado à família, então eu vou fugir um pouquinho do nosso costume, do nosso hábito, e vou trabalhar somente com famílias ou assuntos relacionados à família. E essa família que nós encontramos aqui, meus irmãos, certamente é muito diferente de nós, porque viveram em um outro contexto, uma outra realidade completamente diferente da nossa, em que os valores familiares são muito atacados, em que a família tradicional tem sido rejeitada, descartada, muitas vezes até perseguida. Porque a partir do momento que você reconhece diante de pessoas que a família tradicional para você cristão é o marido, homem, a esposa, mulher e filhos, então você é taxado como retrógrado, atrasado, antiquado, careta. Ou é diferente, meus irmãos? Mas aí, meus irmãos, nós não vivemos pelas lentes do mundo, mas nós enxergamos o mundo pelas lentes do Evangelho. E pelas lentes do Evangelho nós cremos sim que a família tradicional foi a família que Deus criou, homem, mulher e filhos. E isso não vai mudar, meus irmãos. Enquanto a palavra de Deus continuar sendo o nosso livro, a nossa regra final de fé e prática, essa verdade da família tradicional, ela não vai mudar. E não adianta quererem nos perseguir, porque nós vamos continuar afirmando diante dos homens
que mais importante para nós é agradar a Deus do que agradar aos homens. Mas aí apareceu aqui a família desse homem chamado Cornélio, e é interessante, meus irmãos, que esse homem era um homem romano. Ele era um centurião, um homem, um comandante de um regimento de aproximadamente 80 a 100 soldados. E o texto vai dizer que esse regimento era chamado italiano, uma daquelas tropas especiais, uma daquelas tropas importantes do regimento romano, ou do exército romano, o exército mais poderoso da terra naquele momento. Mas ainda assim, meus irmãos, o texto vai nos dizer que Cornélio e a sua família, eles eram religiosos, talvez na sua Bíblia vai dizer piedosos, eles eram tementes a Deus, eles davam esmolas ao povo e eles oravam continuamente a Deus. Mais um pouquinho, o versículo 22 vai dizer também que Cornélio era um homem justo, temente a Deus e respeitado por todas as pessoas. Pergunta, meus irmãos, essa família é uma família que nós podemos dizer uma família crente? Sim ou não? Uma família com todos esses predicados, com todas essas qualidades, nós podemos dizer tranquilamente que essa é uma típica família cristã, uma família de crentes. Homens, uma família piedosa, temente a Deus, que ajuda pessoas carentes e que oram continuamente a Deus. É a típica imagem, é o típico retrato de uma família crente? E se eu disser a vocês que eles não são? É isso que nós vamos descobrir nessa noite, que uma família que é aquela família que ela é simpatizante do Evangelho, verdadeiramente não é uma família transformada pelo Evangelho. Existem diferenças, meus irmãos, e nós vamos perceber, e talvez você se identifique nessa noite. Talvez você diga, pastor, eu estou mais me parecendo um simpatizante do Evangelho. A minha família mais parece uma família simpática ao Evangelho do que verdadeiramente transformada. Mas em nome de Jesus, eu espero que todos nós saiamos daqui nessa noite dizendo, não, pastor, a minha família foi transformada pelo Evangelho. Por que então que nós podemos dizer que essa família é uma família simpatizante do Evangelho? Vamos descobrir. E aí, isso já desperta a nossa curiosidade, não é? Porque o versículo 2 vai dizer que, certo dia, às 3 horas da tarde, este mesmo homem, o líder desta família, Cornélio, estava orando, e não mais que de repente, Mateus, apareceu um anjo dizendo, Cornélio, e não poderia ser diferente. A reação daquele homem foi dizer, amedrontado, o que é, Senhor? E aquele anjo fala para Cornélio, olha, Cornélio, as tuas orações e as tuas esmolas subiram a Deus como uma oferta memorial. E olha, Deus está mandando te dizer que você precisa mandar buscar um certo homem chamado Simão, mais conhecido como Pedro. E este homem, Pedro, ele está na casa de um outro homem chamado Simão. Só que este outro homem, Simão, ele é um curtidor de couros. E ele está numa cidade chamada Jope, próximo a Cesareia. E Deus quer que você vá buscá-lo. E Deus quer que você vá lá e traga Pedro à sua casa, à sua presença. É como se aquele anjo estivesse dizendo a Cornélio, Cornélio, Deus sondou o teu coração. Deus está olhando o que é que tem dentro do teu coração. E a mensagem de Deus para você, vá mandar buscar Pedro. Porque certamente Ele tem algo muito importante para dizer para vocês nessa noite. Para você e para a sua família. E sabe o que é que Deus está fazendo aqui, meus irmãos, com Cornélio e com toda a sua família? Deus está preparando, Bia, um encontro transformador com essa família. Deus está preparando um encontro que vai mudar a história, o rumo dessa família para todo sempre. Porque eles terão um encontro verdadeiro com Jesus Cristo. E é isso que nós também veremos nessa noite. A grande questão, meus queridos irmãos,
é que sabe o que é que nós aprendemos nessa primeira parte desse texto? É que não adianta uma vida de religiosidade. Eu já disse muitas vezes nas nossas aulas de CETEB, religiosidade salva alguém? Não salva ninguém. Religiosidade não salva ninguém. Mas então, pastor, como é que eu sei que a minha família é uma família simpatizante ao Evangelho? Ou eu próprio sou simpático apenas ao Evangelho? Vamos dar alguns exemplos aqui. Homens, pais de família aqui que têm filhos pequenos principalmente. Eu vou levar meu filho para a igreja porque eu sei que a escola dominical ensina boas coisas que talvez a escola secular não ensina. Mas eu próprio não acredito em Jesus, mas a minha esposa acredita, ou pelo menos os meus filhos acreditam, e eu prefiro que eles estejam com amizades dentro da igreja do que com amizades no mundo, porque aqueles jovens da igreja certamente vão trazer boas amizades e vão fazer relacionamentos confiáveis para meus filhos. Quem é o pai de família que nunca pensou nisso para os seus filhos? Ou talvez você próprio, homem, diga: eu vou para a igreja porque talvez os meus negócios possam ser lucrativos com os membros, os homens daquela igreja. Eu não quero Cristo, mas eu quero negócios na casa de Cristo. Família simpatizante. Irmãs, eu não gosto das minhas vizinhas porque são fofoqueiras. Eu não gosto das minhas colegas de trabalho porque apenas têm ideologia política ou porque estão interessadas apenas em falar mal dos seus maridos e dos seus filhos. E esse tipo de amizade eu não quero. Eu prefiro ter amizade com as mulheres da igreja. Mas eu não quero me relacionar com Jesus. Eu quero apenas ter boas amizades. Isso é simpatizante ao Evangelho. Ou eu gosto de ir para a igreja, pastor, no domingo, quando eu não tenho nada para fazer. Domingo de noite, o jogo que está passando na TV não é o meu time. Hoje está chovendo, então não vai dar praia. Ninguém me convidou para um churrasco. Não tem feijoada. Então não tenho o que fazer mesmo. Não vou para onde? Vou para a igreja. Mas o meu coração não está ardendo por causa de Cristo. Eu só vou porque não tenho mais nada para fazer. Vou para a igreja. Mas se nos 45 do segundo tempo aparecer alguma coisa mais interessante, eu escapulo. Mas lá na igreja, às vezes eles fazem alguns eventos e crente é bicho que come. Eles não bebem, mas comem que só a pílula. E como sempre tem muita comida, quando tem alguma festinha na igreja, eu vou lá para dentro. Meus irmãos, isso é ser simpatizante ao Evangelho. Não tem nada a ver com vida transformada. Eu sei que muitas vezes nós chegamos à igreja desse jeito. Muitas vezes nós, quando ainda não tivemos um encontro verdadeiro com Jesus Cristo, nós dizemos: rapaz, o povo lá tem uns louvores animados, e a gente bate palma, e a gente se alegra, e aquela coisa bacana, o ar-condicionado está bem geladinho, lá em casa está um calor danado, eu vou para lá para a igreja, pelo menos eu passo 2 horinhas geladinho para lá. Tem gente que só vai para shopping, né? Porque lá o ar-condicionado é bem geladinho, e aí passa o dia todinho no shopping, porque lá é gelado, às vezes em casa o ar está queimado, ou só tem um ventilador, e aquele vento é quente toda a vida. E aí a gente vai seguindo, a gente vai seguindo. Só que, meus irmãos, aqueles que são simpatizantes do Evangelho, na hora do sufoco, na hora do arroxo, na hora do aperreio, eles vão procurar quem? Nós que confessamos a Cristo como Senhor e Salvador. Na hora do aperreio, meus irmãos, até os simpatizantes correm atrás de Jesus, porque eles sabem que Jesus tem poder e autoridade para resolver qualquer situação. Aí ele não quer se envolver com Jesus, ele não quer o ônus de andar com Jesus, mas essa família quer o bônus de não ter a falta do pão na mesa, do dinheiro para pagar as contas, de ter um teto sobre suas cabeças, de ter um dinheiro para poder comprar um transporte novo. E aí as pessoas vão vivendo desse jeito, querendo o bônus, mas fugindo do ônus de andar com Jesus. Esse é o exemplo
de uma família que é simpatizante ao Evangelho. E eu espero que ninguém esteja se identificando com isso. Mas se porventura alguém se identifica, eu espero que até o final deste culto você possa verdadeiramente entender a mensagem do Evangelho. E aí, meus irmãos, a partir do versículo 9, parece que o autor do livro de Atos, Lucas, parece que ele dá uma mudada aí na história, mas vocês vão ver que faz todo sentido. Porque a partir do versículo 9, o texto vai nos dizer que no outro dia, por volta de meio-dia, Pedro estava sentado, ou pelo menos estava no telhado de uma casa, lá naquele curtidor de couros, lá na outra cidade chamada Jope. E enquanto o almoço estava sendo preparado, Pedro subiu para o telhado da casa para orar. Isso era um costume dos judeus. E diz o texto, meus irmãos, que naquele momento Pedro, ele tem uma visão. E ele entra numa espécie de êxtase. Aí eu fiquei pensando, mas será que era fome? Porque meio-dia, aquele calor, e a pessoa vai orar e de repente tem uma visão e entra em transe, em êxtase, ele só pode ser fome. Mas nós vamos ver que não vai ser. E naquele momento em que Pedro está tendo uma visão, diz, meus irmãos, aí a sua Bíblia, que de repente um tecido, uma espécie de um lençol, ele desce do céu, amarrado ali pelas 4 pontas. E naquele lençol havia ali quadrúpedes, répteis da terra e aves. E nessa hora só me veio à cabeça Thomas. Thomas, vê se você consegue me ajudar. Um quadrúpede é um animal de quantas patas? 4 patas, olha. Conhece tudo de animal, Thomas. Me dê, por favor, Thomas, um exemplo de um réptil. Um crocodilo. E de uma ave do céu. Um pombo. Um pombo, ok, um pombo. Agora vocês imaginem que naquele lençol, de repente, aparece porco, cavalo, cachorro, gato, toda espécie de animais de 4 patas. Ao mesmo tempo que aparece ali crocodilo, jacaré, calango, lagartixa, camaleão, todo tipo de réptil. E aparece também urubu, corvo, pombo, pardal. E aparece uma voz do céu dizendo, versículo 13: Pedro, você não está com fome? Levante-se, mate e coma. Agora imagine, meus irmãos, toda espécie de animais, puros e impuros. Pedro com fome, e aparece uma voz do céu dizendo: Pedro, levante-se, mate e coma. Sabe quem me vem na cabeça nessa hora? Quem é que come todo tipo de bicho diferente, exótico aqui na igreja? Vamos ver se vocês sabem. Só me veio o nome de Alberto na cabeça, rapaz. Ele come também, até Lena vai comer também. Se ela tivesse uma visão dessa, até Lena comeria. Lena que não come galinha do pé seco, mas se esse lençol com esses animais aparecesse na frente de Lena, até Lena comeria, até eu comeria, Lena. Até Daniel comia frango, galinha. Porque aqui na igreja, gente, é assim. Olha, Daniel não come frango. Aí, Diácono Davidson não come porco. Mateus não toma leite. Não pode. Eu também não. Eu também não. Deixa eu ver quem mais. Lena não gosta de galinha do pé seco. Mas Alberto come tudo. Olha, de cobra a lagarto, lagartixa, camaleão, Alberto já comeu de tudo. Então por aí vocês imaginam que se esse lençol aparece para Alberto e Deus dissesse: Alberto, pode comer de tudo, ele dizer: Senhor, de novo? Eu já comi. Eu já comi. Não precisava dizer nem 2 vezes. Alberto ia passar o serrote e tudo, ia comer tudo. Mas será que foi essa a resposta de Pedro? Versículo 14, Pedro vai dizer: de jeito nenhum, Senhor.
Eu nunca comi um animal impuro. A minha boca nunca mastigou um pedaço de carne impura. E vocês lembram que os judeus não comiam, por exemplo, carne de porco? Era considerado um animal impuro. Mas afinal de contas, por que Deus proibiu mesmo os judeus de comerem certos tipos de animais considerados impuros? É porque Deus estava trabalhando no coração daquela nação de Israel, que eles não poderiam se misturar com aqueles povos estranhos, com aqueles povos pagãos. E uma forma de ensinar o povo de Deus é que Deus disse: olha, eu vou separar vocês e vocês não vão se misturar com os povos, nem mesmo com a alimentação deles. E por isso o povo de Deus, a nação de Israel, era considerada uma das nações mais limpas naquele momento, porque eles não comiam todo tipo de animal. Mas agora Deus está dizendo: Pedro, levante-se, mate e coma. Aí Pedro vai dizer: não como não, Senhor, mas não como de jeito nenhum. E aí no versículo 15, meus irmãos, aquela voz vai dizer: Pedro, não chame impuro aquilo que Deus purificou. Olha que resposta bacana, meus irmãos. A Helena, a partir de agora, vai começar a comer galinha no pé seco, porque Deus purificou. Daniel vai voltar a comer frango, que ele já não comia faz tempo, porque Deus purificou, Daniel. Então você vai ter que comer frango, vai ter que comer galinha. Aí Davidson vai ter que enfrentar a alergia, vai ter que comer carne de porco, perdeu. E Mateus, se prepara para tomar leite. Prepara a enzima, que vai ter que tomar leite. É grave, gente, é grave. Sabe o que nós aprendemos aqui, meus irmãos? Que Pedro estava agindo como se fosse religioso. Pedro está agindo como se mais importante fosse a religiosidade. Só que a gente precisa se lembrar de um detalhe muito importante. Quem foi que criou os animais? Quem foi que desceu aquele lençol mostrando todos aqueles animais? Quem foi que deu essa visão a Pedro? E quem foi que deu a ordem a Pedro? Pedro, levante-se, mate e coma. E se Deus mandou Pedro fazer, por que ele não fez? E se Deus manda nós fazermos, por que nós não fazemos? Essa mensagem, meus irmãos, veio 3 vezes. O texto vai dizer, versículo 16, 3 vezes Deus disse a mesma coisa a Pedro. Ou talvez tivesse sido um anjo que estivesse dizendo isso a Pedro, amando de Deus: não chame impuro aquilo que Deus purificou. E sabe como é que eu consegui aplicar isso para a minha vida e para a sua vida? É que muitas vezes nós vivemos uma vida de religiosidade e trazendo isso para nossas famílias. Parece que nós não queremos nos relacionar com famílias diferentes da nossa. Parece que nós achamos que a mais pura é a nossa família e por isso nós não nos misturamos com outras famílias, porque talvez sejam impuros. Parece que muitas vezes nós aderimos a valores que não são valores bíblicos. Por exemplo, nós não nos aproximamos de pessoas que entram na igreja, que não é o caso de Dona Bernadette. Mas imaginemos, meus irmãos, que entra aqui na igreja uma pessoa que é viciada em bebida alcoólica, ou uma pessoa que é viciada em drogas, ou um ex-presidiário. E muitas vezes, sabe o que é que nós fazemos? Nós crentes fazemos, nós cristãos fazemos. Está aqui a pessoa, sabe o que é que nós fazemos? Nos afastamos dela. Porque nós nos achamos religiosos demais, nós nos achamos puros demais, e achamos que essas pessoas impuras não são dignas da nossa presença, quando na verdade Deus foi que nos fez, e o nosso papel enquanto cristãos é acolher pessoas, amém? Precisamos acolher essas pessoas. Imagine se essas pessoas chegam aqui buscando acolhimento, e eu já tive esse exemplo aqui na igreja. Pessoas que chegaram para mim e disseram: pastor, quando eu cheguei aqui na igreja, a coisa que mais me chamou a atenção é que eu fui tão bem acolhido. As pessoas não me olhavam de alto a baixo, as pessoas não me julgavam pela minha forma física, pela minha altura, pelo meu peso, por aquilo que eu falava ou deixava de falar.
A única coisa que eu me senti foi abraçado, acolhido. E isso é o que faz um verdadeiro cristão. É isso que faz um verdadeiro cristão. Mas parece que às vezes uma vida de religiosidade nos impede de fazermos essas coisas. E aí nós temos tantas famílias aí fora que estão carecendo desse abraço. Aí nós temos pessoas que vêm de outras nações, como Francisco, por exemplo, como Anderson. Os homens fizeram uma visita a Anderson hoje, que sofreu um acidente de moto, e nós fomos lá prestar não apenas a nossa solidariedade, mas dizer para ele: Anderson, olha, nós somos uma família de fé, e quando um precisa, todos os membros correm em cima. Porque quando um de nossa família levanta a mão e diz: estou precisando, aí todos nós fazemos, feito enxame de abelha, nós vamos em cima. Porque é isso que nós fazemos aqui na igreja. Esse é o nosso compromisso. Mas o texto vai dizer que Deus trabalhou isso com Pedro 3 vezes. Talvez é como Deus estivesse querendo tratar ali de novo a memória de Pedro. Porque vocês lembram quantas vezes Pedro negou a Cristo? 3 vezes. E depois que Jesus ressuscitou, e quando Pedro estava lá no barco, e Jesus estava lá na margem assando um peixinho, e Pedro viu lá Jesus e pulou do barco e foi lá para a beira lá para a areia. E quando Pedro olhou Jesus e disse: Senhor, é o Senhor mesmo. E por 3 vezes Jesus perguntou a Pedro: Pedro, tu me amas? E Pedro dizia: sim, Senhor, eu te amo. E a resposta de Jesus era: Pedro, apacenta as minhas ovelhas. 3 vezes Jesus fez isso com Pedro. E quantas vezes foi necessário que o texto aqui dissesse: Pedro, não trate como impuro aquilo que Deus purificou? Quantas vezes? 3 vezes. É como se Deus estivesse trabalhando a cabeça e o coração de Pedro. Pedro, não negue não, meu filho. Pedro, obedeça a minha palavra. Pedro, obedeça a minha vontade. Certamente essa mensagem vai entrar no seu e no meu coração. Olha, a vontade de Deus é para que seja obedecida e não questionada. Só que muitas vezes nós fazemos feito Pedro, que resistia. E como Pedro resistia, meus irmãos, parece que muitos de nós também resistimos. E quando Jesus teve o trabalho no seu ministério de quebrar muros, de construir pontes, unindo, ou pelo menos preparando o caminho para que pessoas tivessem um encontro verdadeiro com Deus Pai Todo-Poderoso, parece que nós agora estamos fazendo o caminho contrário. Ao invés de criarmos pontes para alcançar pessoas que não conhecem a Jesus Cristo, parece que nós fazemos um verdadeiro muro que nos separa dessas pessoas. Tem famílias que não conhecem Jesus, mas na nossa cabeça e no nosso coração nós dizemos: essa família não merece ouvir Jesus. Quem disse isso? Qual é a família que não precisa da graça e da misericórdia de Deus? Será que é só você que tem a exclusividade de ser alcançado pelo amor de Deus? O nosso compromisso, meus irmãos, é construirmos pontes, é levarmos a palavra de Deus para as pessoas, principalmente para as famílias que estão passando por dificuldades, que não conhecem a Cristo e não sabem o significado do verdadeiro amor. Nós temos um exemplo aqui. Pedro então vai fazer isso. O texto vai dizer que Pedro estava na casa desse homem chamado Simão. Ele era um curtidor de couros. Eu já falei sobre esse homem aqui na igreja. Ele era judeu, mas a profissão dele era uma profissão ingrata, meus irmãos. Porque para que você tire o couro de um animal, Mateus, precisa fazer o que com ele? Precisa matar. Mas acontece que quando um judeu tocava num animal morto, ele se tornava cerimonialmente impuro, a tal ponto que esse homem não poderia sequer entrar no templo para poder oferecer sacrifícios a Deus. Então esse homem, esse curtidor de couros, ele ficava meio marginalizado da sociedade, ele ficava afastado porque ele estava sempre cerimonialmente impuro. E quem é que estava na casa desse homem, curtidor de couros? Pedro. Mas não apenas Pedro.
O texto vai dizer que os servos de Cornélio estavam a caminho de Jope. E eles chegam à casa desse homem curtidor de couros. E o texto vai dizer também, meus irmãos, que quando Pedro estava orando lá sobre o telhado da casa, o Espírito Santo veio a Pedro e disse: Pedro, 3 homens vão procurar você aí. E você vai atendê-los. E você vai recebê-los. E eles vão fazer um convite a você. E você vai andar com eles. E você vai segui-los. E assim aconteceu, meus irmãos. O Espírito Santo que avisou a Pedro, e do jeito que ele avisou a Pedro, aconteceu. Aqueles 3 servos do centurião chegaram naquela casa, procuraram por Pedro, e Pedro os recebeu. Agora, pensa aqui, Patrícia, Lusa, pense num momento complicado. Um homem cerimonialmente impuro, curtidor de couros, o apóstolo Pedro, que estava vivendo uma certa vida de religiosidade, e 3 homens romanos, dentro de uma mesma casa. Problema aqui, viu? Problema. Porque judeus não se misturavam com gentios. E gentio é todo aquele que não é judeu. E romano não é judeu. Pense no problema. E Deus junta essas 3 classes de pessoas aqui. Um cerimonialmente impuro, um gentio, ou 3 gentios, mais um proclamador do Evangelho. E Pedro recebe aqueles homens. E Pedro diz: olha, já está tarde, eu até vou com vocês, mas passe a noite aqui na casa, e amanhã nós seguiremos viagem. E aqui, meus irmãos, tem umas 2 lições, pelo menos, para nós tratarmos em nossas vidas. Primeiro, não cabe a um servo de Deus viver uma vida de religiosidade e querer julgar quem merece e quem não merece ouvir a palavra de Deus. Tem várias famílias, várias pessoas aí fora que precisam desesperadamente ouvir a mensagem do Evangelho, porque, repito, o Evangelho, conforme Paulo nos disse, é o poder de Deus para a salvação. E as pessoas precisam desesperadamente ouvir a mensagem desse Evangelho. Mas aí muitas vezes nós nos perguntamos: Deus está dizendo, mas pastor, um anjo falou a Cornélio, o Espírito Santo veio sobre Pedro, mas eu nem tive experiência com um anjo e nem o Espírito Santo falou no meu ouvido. O que eu devo fazer então? Você está na casa de Deus nessa noite e você está ouvindo a palavra de Deus. E a palavra de Deus, ela é regra final e definitiva para nossas vidas. E se Deus manda você ir, vai em nome de Jesus. E se Deus manda você dizer, diga para a glória de Deus. Assim como Mateus falou da nossa irmã Aparecida para aquele homem lá no trabalho dele, certamente tem pessoas que precisam ouvir esta mensagem, não necessariamente para ajudar o próximo, mas para que ela próxima seja alcançada pela graça e pela misericórdia de Deus, meus irmãos. Essa responsabilidade não é apenas minha, é nossa. Vocês lembram que Jesus disse aos seus discípulos: vão por todo o mundo, preguem o Evangelho, façam discípulos e batize-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E o nosso papel é pregar o Evangelho. Pregue a palavra, a tempo e fora de tempo. Pastor, mas e quem não quer ouvir? Aí tudo bem, é problema dela. Mas tem pessoas que estão com os ouvidos atentos e abertos, esperando que você fale. Mas você tem que falar. Pastor, qual é a minha missão? Qual é o dom? Qual é a vocação que Deus me deu? Se você não descobriu ainda, pregue a palavra. Anuncie às pessoas que existe um Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, e que tem poder para resolver o impossível. Aquilo que é impossível para o homem é totalmente possível para Deus. E pessoas precisam ouvir essa verdade. Mas aí, meus irmãos, a terceira e última parte desse texto. Pedro vai com aquelas pessoas, Pedro segue aqueles homens, e ele ainda convida outros judeus convertidos ao cristianismo que estavam em Jope, e eles vão a Cesareia. E veja aí, Davidson, por favor, Diácono Davidson, o que é que diz o verso 24 ao 26? No dia seguinte, no outro dia, chegaram a Cesareia.
Cornélio os esperava com seus parentes e amigos mais íntimos que tinha convidado. Quando Pedro ia entrando na casa, Cornélio dirigiu-se a ele e prostrou-se aos seus pés, adorando. Mas Pedro fez levantar-se, dizendo: levanta-te, eu sou homem como você. 27? Até 26, tá? Sabe por que eu disse que Cornélio e a sua família eram apenas simpatizantes do Evangelho? Qual foi a atitude de Cornélio quando viu Pedro? Meus irmãos, o seu e o meu joelho podem se dobrar diante de homens. Pedro, quando entra naquela casa, ele observa todas aquelas pessoas que estão ali esperando por ele. Mas, meus irmãos, alguém que conhece verdadeiramente, que foi transformado pelo Evangelho, ele não se curva diante de homens. E como eu disse a vocês, como essa temática é sobre família, maridos, em nome de Jesus, não adorem as suas esposas. Alberto, Davidson, Daniel, Francisco, eu próprio aqui, Mateus, quando casar com Bia, nunca, jamais, em tempo algum, adore a sua esposa. A nossa adoração deve ser somente a Deus. Diego, Vitor, Thomas, o seu joelho, a sua língua não pode confessar como sendo o Senhor qualquer homem, somente a Deus. Aquela família não era convertida verdadeiramente, porque ele estava fazendo ainda coisa errada. Esposas, em nome de Jesus, não adorem os seus esposos, e muito menos adorem os seus filhos. Mas eu amo meus filhos, pastor, eu sei, eu acredito nisso. Mas uma coisa é amor, outra coisa é adoração. É diferente. A sua adoração deve ser única e exclusiva a Deus. Da mesma forma, avós aqui, irmã Adelaide, irmã Dorinha, seus netos, suas netas, vocês podem amá-los, vocês podem cuidar deles, mas vocês não podem e não devem adorar os seus netos. E tem um detalhe, meus irmãos, aqui que Davidson e Carol estão aqui de testemunhas. Quando realizei o casamento deles no ano passado, eu disse: olha, vocês podem ter daminhas de honra, vocês podem ter os pajens, mas olha, cachorro carregando a aliança, não. Aí eu não faço esse tipo de casamento, com cachorro carregando a aliança, mas não faço. Da mesma forma, meus irmãos e minhas irmãs, principalmente as mulheres, olha, vocês não são mães de cachorro, não. Aí a irmã chega: vem cá, meu bebê. Quando eu penso que é o filho, lá vem o bicho. Uou, uou. E desde quando o cachorro vira filho, gente? Porque, olha, vamos fazer o inverso aqui. A partir do momento, mulheres, que vocês chamam seu cachorro de filho, a mãe do cachorro é o que mesmo? É o que mesmo? Mais alto, é o que mesmo? Eu sei que não tem nenhuma cadela dentro dessa igreja, não. Tem não, irmãs, tem não. Aí quando você diz que o seu cachorro, o seu filho é um cachorro, ou seu cachorro é um filho, automaticamente seu filho biológico se torna o quê? Viu que a gente está invertendo a adoração? Viu que mesmo sendo crentes, nós temos a capacidade de distorcer a palavra de Deus? Quando a nossa adoração deve ser somente a Deus, e tem pessoas que idolatram cachorro, gato, passarinho. Tem gente que idolatra jogador de futebol, time de futebol, ator, cantor, banda de música. Pasmem, até mesmo pastores estão sendo adorados. E por favor, não façam isso comigo, não. Não me coloquem em um lugar onde eu não posso estar e nem quero estar. Eu não quero e não posso e não vou dividir a glória de Deus, porque a glória de Deus é somente dele.
eu sou somente um ministro do Evangelho que prego a palavra de Deus para vocês. E não façam isso comigo, por favor, não me adorem. Não venham à igreja somente por minha causa. Venham para a igreja por causa de Deus, por causa da palavra de Deus e porque vocês vêm adorar e cultuar a Deus. Amém? Amém. Então não me coloquem num lugar que eu não posso ficar. Não posso ficar. Mas aí nós observamos agora o exemplo de Pedro, verso 27 a 29, Deus, por favor. Conversando com ele, Pedro entrou e encontrou ali reunidas muitas pessoas e lhes disse: vocês sabem muito bem que é contra a nossa lei um judeu associar-se a um gentio ou mesmo visitá-lo, mas Deus me mostrou que eu não deveria chamar impuro ou imundo a homem nenhum. Por isso, quando fui procurado, vim sem qualquer objeção. Posso perguntar por que vocês me mandaram buscar? Sabe o que é que Pedro está fazendo aqui, meus irmãos? Olha, eu não vou me comprometer, eu não vou sujar a minha imagem. Olha, eu vim, viu? Mas eu só estou aqui porque Deus me mandou, porque essa casa aqui é de gentios. Mas no sonho, numa visão, Deus me disse que eu não deveria tratar como impuros os homens a quem Deus purificou. Em outras palavras, eu, você, todos nós aqui, olha, pastor, eu não vou visitar aquela família, porque aquela família é complicada demais, pastor. E se as pessoas me virem andando com elas, vão achar que eu mesmo estou me desencaminhando na vida. Olha, pastor, mas aquela família, ela é tão mal falada, que se eu for visitar, se eu for falar de Jesus para ela, quem vai ficar sendo mal falado sou eu. É mais ou menos isso que está acontecendo aqui com Pedro. Quando na verdade o nosso papel é: eu preciso agradar a Deus, eu preciso cumprir a vontade de Deus. E meus irmãos, como eu disse pela manhã, eu voltei dessas férias com o coração ardendo, porque a gente precisa pregar o Evangelho. A gente precisa conhecer famílias, alcançar famílias que estão pedindo a você e a mim: olha, eu preciso ter uma palavra de esperança, eu preciso saber uma luz no fim desse túnel, porque a minha vida não faz sentido para mim, porque a minha família está destruída, porque o meu casamento está indo por água abaixo, porque os meus filhos estão perdidos na vida. Eles querem ouvir uma palavra de salvação, uma palavra de esperança, uma palavra de conforto. E você tem essa palavra. O Espírito Santo colocou em você essa palavra. Por isso, seja um proclamador do Evangelho. Seja você o portador das boas novas. Alcance pessoas na sua vizinhança, no seu trabalho, na escola, nos estudos, nas suas redes sociais. Fale de Jesus para elas. Pedro perguntou: por que vocês pediram para eu estar aqui? Do versículo 30 ao versículo 33, Cornélio vai dizer: olha, Pedro, certo dia, por essa hora, às 3 horas, eu estava orando e apareceu na minha presença um anjo, um homem com roupas resplandecentes. Ele me disse: Cornélio, as tuas orações e as tuas esmolas subiram a Deus. Agora, manda chamar Simão, chamado Pedro, porque ele tem algo para te dizer. Ele tem algo muito importante para te dizer. E que bom que você está aqui, Pedro, porque todos nós estamos aqui. Gente, sabe o que é mais interessante aqui? A casa de Cornélio estava assim, lotada de gente, com um único objetivo: ouvir a palavra de Deus, aquela mensagem que Deus estava preparando para eles. E quando Pedro escuta essa fala de Cornélio, versículo 34, esse versículo é fantástico. Por favor, diabo Deus, leia em voz alta para toda a igreja ouvir, a plenos ouvidos. Então Pedro começou a falar: agora percebo verdadeiramente que Deus não trata as pessoas com parcialidade.
Você pode dar uma glória a Deus por isso? Meus irmãos, Deus não trata ninguém com indiferença. Deus não trata ninguém com parcialidade. Deus não faz distinção de pessoas. Não importa se você é alto, baixo, gordo, magro, bonito ou feio, preto, branco, rico, pobre. Se você mora no altiplano, se você mora no Gás ou no Valentina. Não importa se você é patrão ou se você é empregado. Não importa se você tem diplomas acadêmicos ou se você não sabe ler ou escrever. Não importa se a sua casa é a mais bonita ou a mais simples. Deus está de braços abertos para receber você a qualquer momento. Não importa se você trabalha muito ou pouco, não importa se você já teve problemas com bebida ou com drogas, ou com prostituição, ou com pornografia, não importa. Se você verdadeiramente se arrepende, Deus está assim para você, ó. E Deus está dizendo: vinde a mim todos vocês. Não importa se você é da capital ou se você é do interior. A única coisa que Deus requer de você e de mim é que você se achegue a Ele, que você reconheça que Deus é o único e verdadeiro Deus, que somente Ele tem poder e autoridade, que só Ele é digno de toda honra, de toda glória e de todo louvor. Somente Ele. E quando Pedro escuta aquela fala de Cornélio, ele diz: verdadeiramente, eu sei que Deus não faz distinção de pessoas. Deus recebe a todos, indistintamente, porque o amor de Deus, meus irmãos, é incondicional. Incondicional. Depois que Pedro escuta isso, então Pedro entendeu que naquele momento ele precisava pregar a mensagem do Evangelho. E meus irmãos, qual é a mesma mensagem do Evangelho? Porque o Evangelho, ele é representado em uma pessoa, Jesus Cristo. E esse mesmo Jesus, ele disse: eu sou a luz do mundo, e aquele que vai ao encontro de Jesus, mesmo que ande em escuridão, vai ver a luz de Deus. Jesus disse: eu sou a videira verdadeira, e se você quer ter a vida eterna, encontre-se com Jesus Cristo. Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida, e se você quer aprumar e endireitar os seus caminhos, ande com Jesus Cristo, procure ter um encontro com Jesus. Esse mesmo Jesus disse: eu sou a ressurreição e a vida. Ele disse que se você entregar a sua vida a Ele, depois da sua morte, certamente você ressuscitará para a vida eterna, e você terá toda a sua eternidade para conhecer a Deus, porque é isso que a Bíblia diz, que a vida eterna é conhecer a Deus e ao seu único Filho, Jesus Cristo. Essa é a mensagem do Evangelho. Mas eu diria mais um pouquinho: quem é mesmo Jesus? Jesus Cristo é o próprio Deus que se encarnou, que se esvaziou da sua glória, que abriu mão da sua majestade e caminhou com você e comigo em meio a homens e mulheres pecadores, praticando toda sorte de bondades, praticando toda sorte de bênçãos, dando vista a cegos, fazendo paralíticos andarem, fazendo coxos ficarem de pé, ressuscitando mortos, restaurando famílias, enfermos, leprosos tendo seus corpos purificados novamente. E esse Jesus, que fez todas essas bondades, disse: olha, se você andar verdadeiramente comigo, eu prometo a você que eu nunca os deixarei, jamais o abandonarei. Esse mesmo Jesus se entregou por você e por mim naquela cruz do Calvário, para que o meu e o seu pecado fossem perdoados, para que a nossa dívida fosse anulada, para que nós fôssemos reconciliados com Deus Pai Todo-Poderoso. E quando Ele se entregou, e quando Ele morreu, mas quando Ele ressuscitou, Ele agora nos deu a garantia de que se Ele ressuscitou, nós também ressuscitaremos. Não apenas com esse corpo aqui terreno que nós temos. Um dia nós teremos um corpo glorioso, tal qual o de Jesus Cristo, e teremos acesso à eternidade com Deus, num novo céu, uma nova terra, onde não haverá mais choro, nem pranto, nem dor, porque as últimas coisas se passaram, e eis que tudo se fará novo. Pergunta que eu faço nessa noite: diante desse Deus Todo-Poderoso, tem como se render a esse Deus? Se eu perguntasse para você nessa noite: você quer ter um encontro com esse Jesus? Saiba que você e a sua família serão transformados pelo Evangelho de Jesus Cristo.
basta que você reconheça Jesus como sendo seu Senhor e Salvador nessa noite, e certamente a sua vida será transformada. Essa mensagem é tão gloriosa, meus irmãos, que tem sido pregada há mais de 2000 anos. E todas as vezes que a mensagem do Evangelho, que as boas novas do Evangelho são pregadas, pessoas se rendem a Jesus Cristo. Pessoas, famílias que são simpatizantes do Evangelho, entendem que ser simpatizante apenas não basta, não garante salvação. Viver uma vida de religiosidade não é o suficiente. Ser transformados pelo Evangelho é muito mais profundo do que simplesmente dar esmolas aos pobres, do que atravessar senhorinhas, velhinhas na rua para que não sejam atropeladas. A verdadeira transformação que o Evangelho faz, ela só pode ser verdadeiramente sentida quando você reconhece a Jesus como sendo seu Senhor e Salvador. E quando essa mensagem for pregada, Mateus, aí finalmente você vai poder dizer, depois de falar de toda a obra do ministério terreno de Jesus, do que ele fez, o que ele ainda pode fazer pela sua e pela minha vida, aí você pode dizer, João capítulo 3, versículo 16, porque Deus tanto amou o mundo, que deu o seu único filho, para que todo aquele que nele crê não morra, mas tenha vida eterna. Glória a Deus. Aí você pode dizer, Mateus, a plenos pulmões, entrega a tua vida a Jesus, confia nele, e o mais ele fará. E quando Pedro prega essa palavra, meus irmãos, eu queria que você observasse a sua Bíblia, do versículo 44 em diante. Antes mesmo que Pedro terminasse a pregação das boas novas do Evangelho, o Espírito Santo veio sobre aquelas pessoas que estavam na casa de Cornélio, e imediatamente eles foram batizados pelo Espírito Santo. E diz a Bíblia Sagrada, versículo 47, que automaticamente aquelas pessoas começaram a falar em outras línguas e a adorar a Deus. Quando nós entregamos a nossa vida a Cristo, quando nós passamos pelo novo nascimento, meus irmãos, automaticamente nós somos batizados pelo Espírito Santo, e é naquele momento em que o Espírito Santo passa a habitar em nós, e ele nos sela dizendo que nós somos propriedade exclusiva de Deus, que nós somos um povo santo, um sacerdócio real, nós que somos eleitos, escolhidos, finalmente podemos dizer, nós temos um dono, e o nosso dono é o próprio Deus, que nos comprou com um alto preço, o preço do sangue do seu único filho. E esse preço foi altíssimo. Não quer dizer também que todas as vezes que alguém é batizado pelo Espírito Santo, isso só vai ser confirmado se falar em outras línguas, não. O Espírito Santo capacita a cada um com dons diversos e variados. Naquele momento que nós percebemos aqui, é que se em Atos capítulo 2, ali em Pentecostes, o Espírito Santo veio sobre os judeus, e naquele momento eles falavam em outras línguas. Aqui nós encontramos como que uma espécie de Pentecostes para os gentios. O Espírito Santo veio sobre eles e certamente não virá mais, porque já veio. E até mesmo uma família gentílica, uma família simpatizante do Evangelho, quando ela foi alcançada pela pregação da palavra, aquela família foi transformada. E se antes eram simpatizantes do Evangelho, agora eles foram transformados, Mateus e Bia. Já não são mais agora apenas aqueles que acham interessante, bacana, bonito, mas eles agora recebem uma nova vida, um novo nascimento. Eles foram regenerados, justificados em Cristo Jesus, lavados e remidos no sangue do Cordeiro. E eles agora são moradores do reino dos céus. E aí, meus irmãos, o que acontece no finalzinho desse texto? Que Pedro olha para aqueles judeus que estavam com ele e pergunta: olha, o Espírito Santo veio sobre eles, os batizou, até sobre eles. É interessante esse até sobre os gentios.
Até sobre aquela família mais improvável, o Espírito Santo sim pode transformar a família deles. Até sobre aquela família que você diz, não, essa daqui eu duvido, pastor. Não duvide não. Pregue a palavra e pague para ver o que é que Deus pode fazer para aquela pessoa, para aquela família, para aquele que você diz, esse ninguém dá jeito dele, pastor, mas Deus pode fazer. Deus pode mudar a história dele, a história dela. Deus pode restaurar o casamento. Deus pode trazer o filho de volta. Deus pode trazer de volta os netos. Deus pode trazer de volta a sua alegria, a sua esperança. Deus pode afastar de você a depressão, a ansiedade, a angústia. Deus pode mudar a sua e a minha vida, basta que você creia nele tão somente. E aí, meus irmãos, como não poderia ser diferente, Pedro pergunta lá para aqueles outros judeus, será que nós temos o direito de negar o batismo nas águas dessas pessoas? E essa, meus irmãos, é uma das coisas que verdadeiramente enche o nosso coração de alegria. Quando uma família tem esse encontro transformador com Jesus, assim como teve Helena, Alberto, quando os dois foram batizados, não foi? Ao mesmo tempo. Ou quando naquele dia, Josilene, Mateus estava descendo as águas, e eu sei que o seu coração, o coração do seu esposo Luiz, se encheram de alegria. Quando Cícera viu Thomas descendo nas águas, eu sei que aquela família agora sim ficou completa. Por quê? Porque todos foram alcançados pelo Evangelho, todos agora estavam sendo batizados, selados pelo Espírito Santo de Deus e confessando diante do mundo: nós não queremos mais nada com esse mundo, a nossa vida agora é totalmente para Deus. Assim como aconteceu com Tatiana, que está agora com o seu esposo e com o bebezinho lá, com José Filipinho, vou chamar de Filipinho. Se ela não quiser, eu volto a chamar de José Felipe, mas de Filipinho. O pai é Filipe, o filho é Filipinho, não é não? E eu espero, meus irmãos, que outras famílias continuem sendo transformadas pelo Evangelho aqui nessa igreja. Eu queria trazer algumas pequenas aplicações, porque eu já falei muito nessa noite. Uma família simpatizante do Evangelho é aquela que acha muito interessante, meus irmãos, estar na igreja, por motivos diversos, mas não querem um relacionamento sério com Deus. Eu espero que através da pregação do Evangelho, você, se identificou com essa situação, pastor, eu acho que eu sou um simpatizante do Evangelho, que você possa entender nessa noite, em nome de Jesus, que não basta gostar da igreja, é preciso se entregar a Jesus Cristo, o pastor dessa igreja, Jesus Cristo. É só Jesus que transforma o seu casamento, é só Jesus que muda a sua história, é só Jesus que traz de volta aquela alegria que foi considerada perdida, aquela esperança que está apagada. Jesus pode restaurar de novo a sua esperança. Aquele problema de saúde, se Deus quiser, Ele pode mudar essa história, assim como mudou a minha. Se Deus quiser, Ele pode mudar a história do nosso bairro. Se Deus quiser, meus irmãos, Deus muda a história da nossa nação e coloca verdadeiros homens com segundo o coração de Deus no poder, para que não ataquem tanto as nossas famílias ou a família tradicional, para que não ataquem tanto as nossas crianças, os nossos jovens, os nossos direitos enquanto cristãos. Uma segunda aplicação que nós podemos fazer nessa noite é que você e eu, nós não podemos viver uma vida de religiosidade. Meus irmãos, essa família simpatizante, ela achava que bastava simplesmente viver uma vida de religiosidade. Sendo religioso, dando esmolas aos pobres, tocando no louvor da igreja, dando uma esmolazinha para os mais pobres, fazendo uma caridadezinha, pastor, você sabe, né? Eu não sou tão ruim quanto os outros aí de fora. Acontece, meus irmãos, que a régua que nos mede, o sarrafo aqui é mais alto, porque qual é o nosso padrão? Quem é o nosso exemplo maior? É Jesus Cristo. Então não se compare pelos pecadores miseráveis, porque somos nós.
Se você quer realmente se comparar, se compare com Jesus. Viva como Jesus, fale como Jesus, pense como Jesus, ande como Jesus, trabalhe como Jesus, trate as pessoas como se fosse o próprio Jesus que estivesse tratando com elas. Religiosidade, meus irmãos, não salva ninguém. E finalmente, que nessa noite você tenha um encontro transformador com Jesus Cristo. A palavra de Deus vai dizer, meus irmãos, profeta Isaías, capítulo 55, verso 6: buscai ao Senhor enquanto se pode achar, invocai-o enquanto está próximo. Nós não sabemos o que pode nos acontecer quando nós saímos pelas portas da igreja. Talvez Deus esteja te dando a oportunidade hoje de reconhecer a Jesus como seu Senhor e Salvador, porque você não sabe o que vai acontecer mais tarde, você não sabe o que te espera amanhã. E se você não tomar essa decisão conscientemente em vida, depois de morto toma alguma decisão? Morto consegue ir para algum lugar? Morto não consegue fazer nada. Se você tiver que se render a Jesus, renda-se com consciência em vida e antes que Jesus volte. Se você tem esperanças que a sua família pode ser transformada, entrega a sua vida a Jesus. Se você entende que a sua esperança já não tem mais jeito, vê o que é que Jesus pode fazer por você. Paga para ver. Vê se Jesus não pode mudar a história do teu casamento. Vê se Jesus não pode trazer os teus netos de volta. Vê se Jesus não pode restaurar aqueles sonhos que você julga impossíveis diante de Deus. Amém, meus irmãos? Eu tinha tanta mais coisa para falar, mas eu vou deixar para os próximos cultos. E o pedido que eu faço, não falte não, quintas e domingos, nós vamos falar sobre famílias. E a pergunta que eu tenho para fazer, vamos ficar de pé, meus irmãos. Eu não posso fugir da pergunta, mas nessa noite, será que tem alguém que tenha entendido, pastor? Eu estou vivendo uma vida como simpatizante do Evangelho, e eu queria mudar essa história hoje. Eu queria me reconciliar novamente com Jesus. Eu já tenho uma história de igreja há bastante tempo, mas parece que agora eu entendi que a minha vida não foi transformada verdadeiramente, que eu mais me pareço com um simpatizante do Evangelho. Tem alguém aqui nessa noite? Amém. Mas será que você, que ainda não caminha com Jesus, que ainda não entregou sua vida a Jesus, será que tem alguém aqui nessa noite que quer entregar a sua vida e quer ver essa transformação verdadeira com Cristo Jesus na sua vida? Essa é uma decisão importante demais, mas eu sei que é uma decisão que não tem volta. Uma vez que você diz: Senhor, eu quero abrir mão do mundo, eu quero caminhar contigo, Jesus, eu quero abrir mão dos valores do mundo, mas eu quero dizer para o Senhor que eu vou viver agora a minha vida para a tua glória, para glorificar apenas o teu nome, que eu vou consagrar a minha vida a ti, eu vou consagrar o meu casamento a ti, eu vou consagrar a minha família, os meus filhos, os meus netos a ti. Tem alguém aqui nessa noite? Feche seus olhos então. Senhor meu Deus, eu te agradeço porque a tua palavra foi pregada nessa noite, e que teu Santo Espírito continue trabalhando nos corações, para que, se alguém ainda não teve esse encontro definitivo contigo, Senhor, que faça isso o quanto antes, porque o tempo está se acabando, Senhor. Para aquelas pessoas que estão com problemas familiares, ou que entendem que todas as formas, todos os métodos, todas as condições foram tentadas, mas nada deu certo. Então, Senhor, nós precisamos entender que é somente a tua palavra, que é o poder de Deus para a salvação, que pode transformar famílias, que pode mudar histórias, que pode trazer de volta à vida aquele que está morto em seus pecados e delitos.
E que nessa noite, ó Pai, ainda que não seja nesse momento, mas que o Senhor inquiete corações nessa noite. E quando esse coração disser: Senhor, eu não consigo mais fugir de Ti, e eu preciso me render a Ti, que o Senhor faça isso, Pai, para a honra e glória do Teu nome.